Vamos falar um pouquinho sobre esse tema novo, né? Estamos começando esse tema. Ele vai ser sempre nos domingos, mas hoje a gente vai falar o que seria do domingo passado, tá? Então, hoje o primeiro momento, harmonia dos evangelhos. Vamos ver aqui o que é que a gente tem hoje, né, para apresentar sobre a harmonia dos evangelhos. Os evangelhos, tá bom? Então vamos ver lá. Primeiro, presta bem atenção nisso, porque isso ajuda a gente a compreender mais a Bíblia e, melhor ainda, a vida de Jesus, já que vai estar tudo ligado, né, na questão dos evangelhos. A gente colocou, quando falamos sobre os estilos literários da Bíblia, que este é o estilo mais literal e fundamental para a gente formar doutrina e teologia. Tá bom? Então faz bem a gente dar uma estudada melhor sobre os evangelhos. Por quê? Por que é o literal principal? Existem outros literais também lá, né, no texto. E, por exemplo, os textos jurídicos, né, o jurídico ele é muito literal, mas ele não serve para doutrina. Porque aqueles textos jurídicos que estão lá na Bíblia, eles estão ligados às questões sociais da época, estão ligados ah, à questão criminal da época e assim por diante. Então é um literal fora do contexto, né? Enquanto que esse aqui é literal e ele tem a presença de Jesus. Ele fala sobre o ensino de Jesus, sobre a vida de Jesus. Então isso se torna fundamental para a gente, então, ter como o literal ideal para se fundamentar, criar e fundamentar o ensino, né, real, bíblico, né, da parte de Deus. Então, vamos ver aqui alguns aspectos dos evangelhos. Primeiro, Lucas informa que muitos empreenderam escrever sobre Jesus até 60 depois de Cristo, porque foi em 60 que ele escreveu. Então ele escreve, olha, muitos empreenderam escrever sobre a vida de Jesus. Muitos, não foi um ou dois, não. Muita gente se empreendeu a falar e a contar e a escrever sobre Jesus. Tá bom? Aqui, até o ano 60, quando ele escreveu o seu evangelho. Segundo, entre estes muitos, Marcos. Então, entre esses muitos, Marcos, entre o ano 51 e 55, provavelmente a partir dos testemunhos de Pedro, com o objetivo de evangelizar os romanos, Marcos escreveu o seu evangelho. Por este objetivo, e sendo um dos primeiros, foi muito sucinto em seus relatos. Então, Marcos falava muito rapidamente sobre cada evento que estava ligado a Jesus. Terceiro, provavelmente Lucas, Mateus e João usaram muito dos textos desses primeiros que escreveram sobre Jesus. Não só Marcos, mas outros também. Então usaram muito desses textos, tá? Informações e ênfases muito assemelhadas existem nesses vários livros. Na sequência, em 50 ou 60 depois de Cristo, Lucas escreveu seu evangelho para evangelizar os não judeus, como ele. Em 70 depois de Cristo, após a destruição de Jerusalém, visando mostrar isso como sinal da volta de Jesus, Mateus escreveu seu evangelho buscando evangelizar os judeus. Por fim, João, ou alguém usando o nome dele, isso tem que ser considerado, entendeu? Primeiro que João era analfabeto,
Segundo, que João provavelmente já estava quase que cego. João tinha, nessa época, se ele estava vivo, ele tinha uns 100 anos. Entendeu? Não havia óculos naquela época, né? Então, não foi ele que escreveu. No máximo, ele ditou e alguém escreveu, no máximo. Se ele estivesse vivo e foi realmente ele o autor, então ele ditou e alguém escreveu. Tá bom? Então, João, por fim, alguém usando o nome dele, escreveu nos anos 90 ou 91, visando se opor aos gnósticos muito presentes no cristianismo daquele tempo. Tá certo? Então, esses são os objetivos de cada um deles ao escreverem os evangelhos. Quinto, uma das diferenças nos evangelhos é a sequência dos eventos e ensinos, pois cada um tinha um objetivo e organizou os fatos de acordo com seus objetivos. Então, digamos, Mateus coloca que determinado evento, né, com Jesus ocorreu no início do ministério. Aí vem Marcos e diz, não, foi lá no meio do ministério. Aí vem Lucas e diz, não, foi lá no final do ministério. Entendeu? Então, eles, né, têm essas dificuldades. A harmonia, né, desses eventos, vamos organizar, né, na sequência correta. A harmonia que vamos atender é resultado de estudos de possibilidades. Ninguém pode garantir que é verdade, né? Mas possibilidades. E reflete uma certa coerência para com o ministério que durou 3 anos e culminou em crucificação e ascensão. 7. É certo que tudo que se tem na Bíblia, principalmente nos evangelhos, tem sido suficientes para salvos e não salvos, religiosos e não religiosos, cristãos e não cristãos, terem a melhor compreensão sobre o caráter, exemplos e ensinos de Jesus para todo o mundo, refletindo a revelação eterna de Deus em todos os tempos. É claro que os evangelhos não cobriram tudo sobre Jesus, claro. Entendeu? Tem muitos aspectos do caráter, da maneira de Jesus ser, que a gente não conhece. Mas mesmo assim, o que a gente conhece por causa dos evangelhos devem ser considerados como suficientes para não somente os cristãos, mas também os não cristãos possam ter uma visão adequada sobre Jesus Cristo, seu ministério, seus ensinos e seus exemplos. Tá bom? E nesse sentido é que tem aqui um mapazinho, olha. Né? Não sei se dá para você enxergar. Deixa eu ver se eu amplio ele aqui. Não, pronto, tá aqui. Então tem aqui, olha, você vê, né? É um mapa que trabalha, que fala sobre, aqui, ó, tem Marcos, né? Então Marcos foi um dos primeiros, e Marcos então vai distribuir essa informação com os outros evangelhos sinóticos. No caso, Mateus e Lucas. Eles pegaram muito do material de Marcos, mas não só de Marcos, mas também outros materiais, outras informações que outros escritores escreveram, né? Tem alguém que entende que havia uma outra fonte também muito importante, entre outras, mas uma muito importante que é chamada de tá? Que é uma outra fonte que também eles usaram para colocar, porque há muita semelhança, né, dessa fonte dentro desses vários evangelhos. Tá bom? Muito bem, isso aqui é sobre a harmonia dos evangelhos.